Bom dia a todos, nós estamos começando mais uma live do Conexão Portal, agora de volta ao nosso horário tradicional nas manhãs de quinta-feira. E hoje o Portal de Compras Públicas coloca em discussão os aspectos mais polêmicos do pregão eletrônico, a modalidade de licitação que é feita online, na internet, via plataformas digitais como o portal. Ela foi regulamentada, gente, pela Lei Federal a 10.024 de 2019 para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os de engenharia, bem como para a dispensa eletrônica. O pregão eletrônico trouxe muitas vantagens às compras públicas, tais como a agilidade nas licitações, a economia com a redução de preços, pelo acesso a um maior e mais variado número de fornecedores, porque a internet amplia a concorrência, né? E a transparência no uso do dinheiro público, além também da segurança que os recursos de criptografia e autenticação garantem a todas as etapas da licitação, tanto para os compradores como para os fornecedores. Entretanto, gente, a nova legislação ainda desperta dúvidas e diferentes interpretações pelos entes públicos, e muitas delas são, inclusive, objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Em função disso, na live de hoje, buscaremos esclarecer alguns desses pontos polêmicos, gostamos de uma polêmica, não é mesmo? Na visão do próprio TCU, abrangendo a discussão de acórdãos e de casos concretos para a orientação de uma boa condução do ponto de vista do pregoeiro. E quem vai abordar esse cenário e nos ajudar a entender cada vez melhor a modalidade do pregão eletrônico é a especialista em licitações e contratos, nossa querida amiga Valéria Cordeiro. A Valéria é pós-graduada em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Compliance pela Ambra University e consultora em licitações e contratos. Atuação como assessora técnica de licitações, pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitações, CPL, do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Rio de Janeiro. Professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e de pós-graduação da AVM Educacional em Gestão e Licitações e Contratos. Devidamente apresentada. Bom dia, Valéria, tudo bem? Está no Rio de Janeiro, muito frio por aí? Muito frio, bom dia a todos, muito feliz de estar com vocês aqui de novo, obrigada, Léo, pelo convite, né? Obrigada, Estela, pela sua beleza estonteante aí dessa apresentação. Está muito frio, mas estamos aí trabalhando, estudando, e esse friozinho também é bom para estudar, né? Então, vamos que vamos, trabalhar firme e forte. É isso aí, então maravilha, seja bem-vinda novamente ao Conexão Portal. Aqui em São Paulo estão congelantes 10 graus, minha mão está gelada. Então, se vocês vão me ver bastante assim, ó, gente, é para ver se eu aqueço aqui. E bom dia também para o nosso querido CEO, Leonardo Ladeira. E aí, Léo, Brasília faz frio algum dia do ano? Como que é? A gente está na semana do inverno, sabe, Estela? A propósito, bom dia, tudo bem com você? Doutora Valéria, é um prazer enorme estar aqui de novo, trazendo conteúdo pontual, objetivo, concreto para os nossos espectadores. É muito bacana estar aqui mais uma vez tratando disso, e eu acho que hoje o dia vai tremer, né? Porque, afinal de contas, é uma mudança de enfoque que a gente tem aí, né? E é bem legal isso. E enquanto a gente conversa, o clima aqui em Brasília, que hoje de manhã, quando eu acordei, estava 7 graus no termômetro da minha casa, que não é grandes referências, tá? Por isso que eu estou falando, é a semana do inverno, é quando a gente tira o casaco do armário, dá um jeito de ventilar ele um pouquinho para tirar aquele cheiro de naftalina inevitável, e eu acho que até sábado que vem acabou, tá? Mas... Brasília tem essa característica de mudar muito rápido, né? Então estava muito frio de manhã, mas agora já deve estar perto de 20, e eu tenho certeza que eu vou estar suando lá pela hora do almoço. Então, não dá para considerar, não. São Paulo, não, com certeza não, e aqui no Rio de Janeiro já está assim igual a Brasília, com certeza. Eu acho que hoje nossa máxima é de 15 graus, mas vamos nos aquecer aqui para começar. Estão aí assistindo, olha... Participem ao vivo da nossa live. Vocês podem enviar suas perguntas, as suas dúvidas pelo chat do canal do portal
no YouTube, que a gente faz questão de responder aqui, caso a gente tenha tempo, mas a gente adora a participação de vocês. Vamos iniciar aqui, então, senhoras e senhores? Então, minha primeira pergunta vai para o Léo. Ô, Léo, o portal de compras públicas é hoje a maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, né? Como que o portal costuma atuar quando ocorrem essas interpretações diferentes e essas polêmicas envolvendo o pregão de algum cliente? Estela, isso aí define a nossa atuação em última instância, porque a gente entende que customização é fundamental. Então, dentro dos quase 1.900 municípios que a gente atende hoje, né, a gente está para bater essa marca, eu imagino que até o final da semana isso vai ser superado. É bem legal. A gente sabe que tem interpretações muito locais e muito peculiares da legislação, tá? Inclusive tem normativos municipais que diferem um pouquinho. Resultado, a gente sempre parte do pressuposto que o portal não faz doutrina. O portal acata a doutrina, e essa doutrina é de quem? É dos órgãos reguladores disso, é dos órgãos de controle e é das procuradorias dos municípios que nos usam. Então, quando aparece alguma situação que eu preciso customizar alguma coisa, que a gente precisa respeitar uma orientação, o que o portal faz? Ele cria mais um ponto que permite que o município tenha, em cima do embasamento jurídico do município, a condição de fazer o que ele acha que é certo. Porque, em última instância, a responsabilidade... O portal é plataforma. Não cabe a mim decidir. Eu tenho que dar a chance da pessoa fazer o que ele entende que é correto, até porque quem vai responder é ele, em última instância, né? Ele que, pelo login dele, pelo ato que ele fez, etc. E, evidentemente que a gente não vai permitir que nada que seja ilegal aconteça, tá? Mas diferenças de interpretação, inclusive regionais, acontecem. Às vezes de maior monta, às vezes de menor monta. Vou dar um exemplo simples. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem uma orientação onde o pregão exclusivo para ME-EPP pode chegar não a 80, mas até 200 mil reais. Sou eu que vou dizer que não pode? Não, é o município que vai dizer, de acordo com a norma tal, tal e tal, eu estou considerando dessa forma. Para mim, a obrigação é permitir que o ente comprador faça aquilo que ele entende que é o correto sob a luz da lei. Então, é essa a postura que a gente tem. E isso, como muda muito, enquanto a gente está discutindo aqui a 14133, a 10.024, continua em vigor, ela não morreu ainda, né? Tem até data para isso acontecer, mas ela ainda não encerrou, e tem um monte de coisa que vai acontecendo sob a égide da 8666, da 10520, do 10.024, etc., que ainda está acontecendo e precisa ser atendido. E isso é bacana de lembrar, e eu acho que parte do que a gente vai fazer aqui hoje envolve isso também. O mundo ainda não virou nessa questão legal de forma definitiva, né? Tem coisa acontecendo, e as pessoas precisam lembrar que essas coisas que estão acontecendo afetam o dia dela hoje aqui, tá? Cabe ao portal permitir que isso seja feito sem gerar desgaste para quem está do outro lado nos usando. Vou até te dar uma deixa legal. Parabéns esse município aí, que colocou 200 mil reais. Isso é um acordo do Tribunal de Contas, tá? Em cima da Lei Complementar 147, 123, né? Que fala que é até 25%, né? Então, esse até 25%, que pode ser definido quando for objeto divisível, né? Lápis, borracha, caneta, enfim, serviço não. Então, pode ser até 25% só para elas. Então, esse até aí, houve muita confusão, porque o portal do Comprasnet, por exemplo, só conseguia deixar até 80 mil. Então, se uma licitação de R$1 milhão, 25% é 250 mil. Então, se o portal não deixa passar de 80 mil, você ficaria até 8% só. Entendeu? Então, alguns municípios já se adequaram, e aí saiu um acordo do Tribunal de Contas falando isso, que depende do município, do local, do comércio local, e aí o município é que vai decidir isso, a tal da norma específica, né? E aí ele colocou 200 mil porque ele entendeu que um município comporta fornecedores que podem
fornecer até essa época para prestigiar os pequenos fornecedores, né? Exato. É um acordo mais de contas da União, essa é uma ideia, que interpretou a lei. Resultado, essa interpretação é deles, não é minha. Uhum. Eu não posso ser freio, Valéria. Eu, enquanto plataforma, Certo. não posso ser freio. Tá? Eu tenho que deixar que Tá esse certo. entendimento jurídico aconteça. Tá? E é o que a gente tenta fazer. Pode mudar de município para município. Alguém pode chegar para você, eu quero 250 mil. E aí? Pode. Você Alguém quer pode levar a falar, não, não plataforma, é faça de isso. 80. Faça do jeito que você entende e vai se justificar. É Tá isso. certo. É exatamente isso. Né? Parabéns, tá? Tem que estar sempre aí ativo, prestando atenção nas novidades, né? Sempre, antenadíssimo. Se Nossa, tem alguém antenado aqui, ó, é tô Leonardo preocupada Ladei. que aqui, ó. Então Nossa. vamos lá. Vamos aqui para a segunda questão, doutora Valéria. O pregoeiro, ele responde por falha no edital? Até onde vai a responsabilidade do pregoeiro? Estela, eu tenho muito cuidado para responder essa pergunta, por quê? Porque, na verdade, nós estamos com uma legislação nova, fazendo uma correlação do que a gente tem hoje. É um pregoeiro ativo, é um pregoeiro, a gente já falou em outras lives sobre isso, sobre a agente de contratação, sobre o pregoeiro, sobre a nova roupagem que vai vir nas novas legislações em relação à atuação do pregoeiro, que hoje ele ajuda de todas as maneiras, porque ele é proativo, porque ele vivencia problemas, mas aí começam as questões maiores, que é a responsabilização, né? Quando fala em responsabilização, você começa a ver como o Tribunal de Contas se comporta, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é muito, eles são realmente bastante inovadores, se comportaram, se comportaram em determinado acordo, que eu até prestigiei aqui o Paraná, porque eu gosto muito das decisões deles. O pregoeiro, ele de alguma maneira, ele acaba sendo autoridade coatora, tá? Até que momento ele responde, digamos assim. Ele não é o que elabora edital na atribuição dele enquanto 10.520, enquanto o decreto 10.024. Nós estamos vendo uma mudança de comportamento, que é o agente de contratação e o pregoeiro participando ativamente na nova lei, desde o início da demanda, mas não tira a responsabilidade como se fosse um supervisor, né? Mas não tira a responsabilidade, isso já acontece na prática hoje. O que a legislação nova veio fazer é trazer essa atribuição, contextualizando e sinalizando a responsabilidade na lei, mas na prática isso hoje já acontece. O pregoeiro ele toma para si a responsabilidade, mas eu sempre oriento os meus pregoeiros, os meus alunos, para essa questão. Como que é a figura do pregoeiro na responsabilização? Ele elabora edital? Não, ele... eu elaboro, eu julgo a segregação de funções, eu afronto a segregação de funções, que a própria legislação nova veio dizendo lá que não, né, está prestigiando para separar as funções. Por que separar as funções? Por erro não percorrer no tempo. O que um pode não ter observado, o outro levanta a mão, opa, isso aqui está errado. Mas existem aquelas questões técnicas, práticas, que envolve um técnico específico, que envolve um agente específico, que envolve engenharia, pregões para serviço de engenharia, desde o início da demanda tem que ter um agente responsável, conselhos responsáveis. Então, o pregoeiro ele tem que dizer, eu não posso falar nesse momento. Então, o Tribunal de Contas, reconhecendo isso, tá? Ele já veio, até sinalizei aqui algumas questões. Primeiro, quem assina o edital? Se quem elabora o edital, quem assina o edital? Essa pergunta que fica aí todo mundo. Quem assina o edital? Independente de quem assina o edital, independente. O pregoeiro é a autoridade coatora. O que é a autoridade coatora? É aquela que decide por último, é aquela que vai realmente, diante de um mandado de segurança, é ele que é a última pessoa que vai olhar o edital quando vai para a rua. A legalidade. Passou para a assessoria jurídica, passou para a autoridade competente, mas vai para a publicidade. E na publicidade vem as impugnações, vêm os esclarecimentos que vinculam, né, o pregoeiro na hora de decidir. Então, a gente precisa estar atento à figura do pregoeiro enquanto responsável, até onde ele é responsável, né, numa falha. Então, o Tribunal de Contas,
tá? Tem um mandado de segurança, tá? Que é a MS 40648 do Distrito Federal, TRF, tá? Que ele realmente entendeu que o pregoeiro é autoridade coatora até a adjudicação. Se a autoridade competente for lá e mudar a posição dele, passa a ser autoridade competente, autoridade coatora. Tá? Então, a falha do edital. O edital, quando vai para a rua, existe, por exemplo, o correio, eu dela para o correio, existem os pregoeiros que só fazem o pregão. Eles não fazem o edital. Eles têm estrutura para isso. Se você olhar a pluralidade de agentes que participam do edital, e quando você vai olhar a impugnação, quem responde a impugnação é o pregoeiro auxiliado, subsidiado por quem elaborou o edital. Então, já se já vê que o pregoeiro não elabora o edital. Então, a falha do edital é que eu sempre falo para os meus pregoeiros que, independente de ele elaborar a estrutura da administração que ele atua, ele precisa olhar o edital, supervisionar o edital antes de ir para ser publicado. Porque se houver alguma ilegalidade na estimativa, um técnico que não se manifestou, ele tem que voltar, né, o processo e retornar para onde o equívoco pode ser saneado, para evitar uma impugnação, para evitar um recurso, para evitar um mandado de segurança. Então, muito objetivamente, o TCU já se manifestou no acórdão 1729/2015. Vou deixar com o Léo depois esses acordos, eu fiz até um tópicozinho, passar isso para você passar como a gente passa, a gente transforma isso num post e a gente divulga isso. Isso, como a gente combinou até de fazer, né? Exato. Um acordo 1729/2015, primeira Câmara. A primeira Câmara tem força? Claro que tem, mas deixamos claro aqui, tá? Acórdão não é normatização, tá? O acórdão, ele é um norteador, mas é o caso concreto. A pessoa não pode pegar o acórdão, ler, vou aplicar, se fica igualzinho. Tem que ler todo o acórdão para ver se aplica, se é o caso concreto dele. O acórdão pode ter um toar de normatização quando há uma consulta ao tribunal. Um órgão faz uma consulta ao tribunal, então, para aquele órgão, a resposta que o tribunal der, seja o Tribunal de Contas do Estado, do município, quando há, né, ou o Tribunal de Contas da União, a resposta àquela consulta cria um caráter, né, de posicionamento de como o tribunal vai tomar suas decisões em cima daquela consulta que foi feita. Foi feita uma consulta, o tribunal respondeu, para aquele caso concreto, para aquele órgão, aquela consulta vai ter caráter, entre aspas, normatizador. Mas a decisão do Paraná, 1611, tá, de 2019, ele culpou o pregoeiro, tá, por falha no edital, mas voltou atrás, dada até multa, tá, 1611, 2019. E tem um acordo 3381/2013 plenário, eu trago lá de trás para ver que desde lá de trás, 2013, continua com a mesma posição. O tribunal vem se manifestando assiduamente que o pregoeiro não é responsável pela estimativa de preço, não é responsável pela elaboração digital, mas ele não pode fechar os olhos para um erro grosseiro. Né? O erro grosseiro é aquele que você está vendo que está errado, você não precisa ter conhecimento profundo daquela situação para saber que está errado. Qualquer homem médio, qualquer pessoa que tem um pouco de visão normal, como o tribunal sempre usa essa palavra, nesse slogan, que é um homem médio, administração média, é aquela que não precisa ter expertise no assunto para poder reconhecer que há um erro de planilha, que há um erro sério que pode ser saneado. Então, a figura do pregoeiro, perante a legislação, respondendo objetivamente, tá? Há uma pluralidade de agentes que passam pelo processo para elaborar o edital, mas quando vai o edital para a rua, é óbvio que ele participa ativamente auxiliando essas pessoas. Então, na falha do edital, os tribunais vêm se manifestando que ele não responde. Mas no erro grosseiro, sim. Se ele, na hora de mandar o edital para a rua, vê que tem um erro que está claramente, qualquer pessoa é passível de verificar,
ele já tem esse Paraná se manifestando, já tem o tribunal também se manifestando contrário, e eu tenho a minha posição que realmente pregoeiro nesse sentido, de um erro, uma falha, uma situação, isso aqui vamos mandar para a rua para ver se alguém questiona. Eu vejo muitas pessoas nessa linha de entendimento. Não, vamos mandar para a rua para ver se alguém questionar. Se ninguém questionar, a gente manda para frente. E o princípio da autotutela, né? E o erro que pode ser verificado a qualquer tempo, até na hora da contratação. Aí o tribunal vai se manifestando no interesse público, dependendo da contratação, dependendo de como ela está, o dinheiro é público. Então, eu não vou parar um processo se aquele vício que houve não prejudicou a decisão, não prejudicou o processo como um todo, mas aí vem a apuração da responsabilidade. Quem deveria falar e não falou? Então, objetivamente, o pregoeiro não é responsável pela elaboração digital, né? Pelo menos nessa nova legislação, na legislação que está atuando. A nova lei ela veio toda em cima de acordos do Tribunal de Contas, né? Então, considerando isso, se a gente de contratação aí é o supervisor justamente para tirar essa ideia de que o pregoeiro não pode ajudar aqui e ali, e ele supervisionar o processo, vamos ver como vão vir os regulamentos, né? E ter esse cuidado do pregoeiro dizer, não sei, não tenho essa função aqui, não é minha, eu não tenho conhecimento técnico para julgar essa questão, por isso eu tenho que passar, mas lembrando, ele é autoridade coatora no mandado de segurança, mas ele vai passar para o setor técnico. Tem vários acordos aqui, e aí eu faço questão de mencionar para vocês, a unidade técnica de TI, responsabilidade, 2.561, 2004, plenário, foi responsável pelo edital, tá? Não foi o pregoeiro. O acordo 557, 2006, plenário, foi o diretor técnico, porque o memorial descritivo continha erro de planilha, mas ele também foi pregoeiro, então ele foi multado. Ele era o diretor técnico, mas ele também era pregoeiro. O acordo 1533, 2006, plenário, a autoridade superior foi multada, tá? Planilha, erro. A área técnica, também, no acordo 702, 2016, plenário, tudo erro digital. Não foi o pregoeiro que foi multado. Tá? E o pregoeiro não é responsável, são aqueles 3 acordos que eu falei. Tá? Então, tem que ter muito cuidado dessa pluralidade de agentes que atuam no processo, e o tribunal está indo buscar quem deveria falar e não falou. E aí o pregoeiro, se vê um erro grosseiro, ele tem que se manifestar, como a Lindbe bem fez isso, né? A nova legislação está colocando aí assessoria jurídica. No próprio 10.024, Léo, veio trazendo assessoria jurídica, auxiliando o pregoeiro aí para evitar esses problemas. Então, assim, a gente está com uma legislação bem legal aí daqui para frente. Na questão da legislação, Valéria, tem uma pergunta da Rita Verônica aqui no YouTube que eu acho que vale trazer. Vamos lá. Quando o portal assume que essa decisão é do ente comprador, eu fiquei na dúvida também. Quem sabe você nos esclarece. Ela perguntou: professor, na ausência da regulamentação própria na esfera municipal, o órgão fica obrigado a seguir a regulamentação federal ou pode escolher entre a estadual e a federal? Como é que isso fica? Veja isso. Se existe uma norma específica do município, ele vai seguir a norma específica do município, não tem dúvida disso. Tá? Agora, se recebe verbas federais, né, se é uma transferência voluntária de valores, ele tem que ter cuidado com como o Tribunal de Contas da União vem se posicionando. Tá? Eu já tenho visto municípios já regulamentando a nova lei. Tá? O próprio Rio de Janeiro, nós estamos aí caminhando para isso. Então, esses municípios com normas específicas, eles têm que seguir as normas específicas. Vou dar um caso concreto, eu fui dar aula num determinado estado e eles mudaram a lei de 2015-20, não tinha a regra de 10% para o pregão presencial. E mandava todo mundo para a fase de lance. Tá? E isso está contrariando a lei. Então, o município ele tem que criar os seus regulamentos não contrariando a lei maior. Né? Então, quando há essa questão aí, é que tem que se verificar. E houve um mandado de segurança, o Ministério Público também se manifestou, determinando que se alterasse, porque estava conflitando a regra específica do município com a lei, o que não pode ocorrer. Então, o município tem que fazer o seu regulamento que não se conflite com a lei, mas ele é norma específica. Agora, obviamente, quando há recursos da União,
tem que ter cuidado com como o Tribunal de Contas da União vem se manifestando em relação àquela situação concreta. O que nós estamos vendo aí? O município querer regulamentar as suas peculiaridades, né? Porque você sabe, imagina, o estado do Amazonas, Parintins, tem que ir de balsa, como é que a gente vai tratar? Com uma norma geral, né? Um município que tem 1.000 habitantes, que para chegar a algum objeto lá demora balsa 100 dias, e é difícil chegar em Infovia lá, é difícil chegar a rede, né, de internet lá, e como é que vai multar essas pessoas? Então, eu tenho esse cuidado. Agora, não podemos esquecer que essas normas que estão sendo criadas, elas não podem conflitar com a lei, né? Toda norma específica, o município tem essa capacidade, né, de normatizar, né, ter suas normas específicas do Poder Executivo, mas não conflitando com a norma geral. Tá? E aí, só esse cuidadinho aí de ver como o Tribunal de Contas da União, quando for transferência voluntária de valores, vem se comportando com determinadas decisões. Perfeito. Não sei se eu esclareci bem, que a Verônica... Né? Não tem quem manda Legal. mais. Né? A norma específica de determinada doutrina fala isso. A norma específica, ela é específica, ela tem o teu poder de regulamentar perante lei, mas ela não pode se conflitar com a norma geral. Isso aí é o que eu enxergo, inclusive, que vai ter gente que está antecipando a regulamentação, Exatamente. que em algum momento corre o risco de ter que dar uma revisada, né? Isso, eu não queria mencionar isso porque eu sou favorável a municípios e estados terem, assim, nós temos uma lei que ela veio trazendo, como todo mundo falou, uma coxa de retalho, mas é uma coxa de retalho que a gente... de Tribunal de Contas da União decidindo, de normativos que têm de sucesso. Eu adoro o decreto 1024, mas agora, por exemplo, na nova lei, a gente vai ver agora uma mudança de comportamento, vai abrir a documentação só do primeiro colocado, não é mais mandando documentação de todo mundo. Isso modifica muito o comportamento, até de um acordo que saiu agora em 1211, 2021, plenário, que houve a possibilidade de sanar o erro ou falha e incluir a documentação. Isso não é norma, isso não é. O decreto foi muito claro que não pode incluir documentação posterior. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Legal. Maravilha. Obrigado. Seguindo nossas questões aqui, doutora Valéria, qual o posicionamento do TCU sobre desclassificação indevida? Há possibilidade de retificar um erro no pregão eletrônico? Veja isso, essa desclassificação indevida, quando se fala em desclassificação, existem dois momentos aí. Existem municípios que falam que ainda usam pregão presencial, então eu não vou tocar no pregão presencial muito a fundo aqui, nós estamos falando do pregão eletrônico, que é nosso tema. Mas, assim, a desclassificação indevida que cause um problema sério, que cause uma falta de isonomia, né? Por exemplo, eu tive um caso que aconteceu com uma pregoeira amiga minha. Ela, na hora que eu estava fazendo pregão eletrônico, ela, ao invés de classificar uma empresa, ela desclassificou a outra. Então, enquanto ela não mandar para a fase de lances, ela pode ir e voltar no sistema para consertar. Mandou para a fase de lance, já era. Então, se ela impediu uma empresa de ir para a fase de lance que estava com a proposta correta, isso é um ato, esse item especificamente teria que ser anulado, né? Então, o pregoeiro vai cancelar no sistema, né? Ele vai cancelar esse item, vai mandar a autoridade superior competente, porque esse item impediu que uma empresa que estava correta participasse do pregão. Agora, se nós mandarmos para frente uma empresa que está com uma marca errada, que alguém colocou a marca lá na descrição do objeto, né, e a gente pôde observar, por exemplo, como houve comigo, eu estava comprando ar-condicionado com gaveta deslizante, eles colocaram lá, cotamos sem gaveta deslizante, eu estou vendo que não é o objeto. Então, eu tenho que obrigatoriamente desclassificar essa proposta, não mandar ela para frente e depois ver o que vai acontecer. Até porque o artigo 43, parágrafo 3º, e a própria 10.520, o decreto 1024, manda desclassificar as propostas que são incompatíveis, isso é no primeiro momento. Só que imagina, são 400 itens e as empresas copiam e colam, às vezes modificam alguma coisa. Há uma tendência aí, agora com o novo portal, né, do Comprasnet, ele permite lá que a gente escolha
verificar as propostas, né, logo de início ou deixar para verificar depois? Né? Já veio o TCU nesse acordo 1211 mandando verificar a proposta só depois da fase de lance. Então, você está vendo que está mudando o comportamento. Então, eu peguei 2 acordos aqui e uma aluna minha, ela colocou preço máximo na licitação. Tá? Então, quando você coloca preço máximo, há uma tendência do pregoeiro já olhar a sessão pública, já passou do preço máximo, já desclassifica e pronto, acabou. Não, tem que ir para a fase de lance, deixar para a fase de lance e depois ele vai, então, depois que terminar a fase de lance, ele colocou preço máximo e realmente não conseguiu reduzir, não há possibilidade. Daí a minha orientação de não colocar preço máximo, deixar para ver, inclusive, né, o acordo 580/2009 plenário, que cita o professor Jacobi, que o pregoeiro pode, na hora da sessão pública, junto com a equipe de apoio, ver se os preços de mercado são aqueles que estão na licitação, se na hora que foi feita a pesquisa de mercado, alguém que mandou o preço não está nem participando porque não tem mais aquele objeto. Então, é toda uma questão que tem que ser analisada o caso concreto. Então, está aqui, antes da fase de lance da proposta, que estejam superiores ao acordo 2131/2016 plenário, não devem ser desclassificadas. Tá? Também um acordo 208/2018 plenário, TCU, mandou retomar a empresa para a etapa, tá? Porque houve um extremo rigor de desclassificar a empresa, foi até no DENIT, eu cito o DENIT como uma referência, né, que é estatal e passa aí muita, já está usando a lei 13.303, e, assim, é uma referência mesmo, eles utilizam muito tempo, eles já usam a lei, eles apostam, eles são muito inovadores, né? E a obrigação de desclassificar, que é o que eu falei para você. Uma coisa é você desclassificar indevidamente, não tem como você voltar atrás. Outra coisa é essa empresa que eu mandei. Vamos imaginar que, sem querer, eu mandei essa empresa que cotou sem gaveta de lisante, eu mandei para lance. Eu não preciso anular o pregão, cancelar. Eu já coloco no chat lá, prezados senhores, comunicamos que, por equívoco, essa pregoeira encaminhou a proposta equivocada para lance, que no momento da aceitação do julgamento da proposta, a proposta será desclassificada, ou seja, todas as empresas que estão participando já sabem que aquela proposta vai ser desclassificada, porque ela está cotando um objeto que não atende, que eu, por equívoco, mandei para a fase de lance quando deveria ter sido desclassificado anteriormente. Então, não há necessidade de você cancelar esse item, há possibilidade de você retomar a sessão, né? E aqui, esse caso, esse preço inexequíveis, por exemplo, né? A obrigação de classificar os preços inexequíveis, né? Por não servirem de parâmetro, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre os preços inexequíveis, e vou dar 2 acordos. Então, assim, muitas vezes a pessoa, o pregoeiro, ele vê o preço muito baixo também, já quer desclassificar. E eu sugiro, espere, porque eu tive alunas minhas que falaram, professora, eu vou utilizar a regra de 50%, eu usei a regra de 50%. Quem tiver abaixo de 50%, eu desclassifiquei. Pronto, foi para a fase de lance e depois o preço caiu, abaixo de 50%. Então, aquela empresa que ela desclassificou estaria dentro da disputa, recurso, né? E vai ganhar, né? Porque, afinal de contas... Não, e aí teve que anular, ela anulou o pregão. Na verdade, quando eu falo anular, não é a pregoeiro que anula a autoridade competente. Ela cancelou no sistema, né? E aí a autoridade competente, a autoridade competente, que tem o poder de, né, anular, ela mesma não deixou o vício se percorrer no tempo, daí a palavra cancelado pelo pregoeiro, o pregão eletrônico deixa ele cancelar para não deixar o vício se transcorrer no tempo, e aí a autoridade superior que volta para retomar a sessão saneando esse equívoco, né? Então, assim, eu sugiro isso, que observe, depois da fase de lance, tome as decisões que têm que ser tomadas, tá bom? Essa é a recomendação que a gente costuma dar também na parte de treinamento prático da plataforma. Porque tem diversos casos assim, né, professora? A gente já viu situação onde, por exemplo, alguém estava parando de operar com uma linha de produto, alguém estava licitando e ele estava queimando estoque. Então, sim, realmente, ele jogou o preço abaixo. Eu passei por isso também. Era uma aluna minha, aquele capacete de proteção individual, estava R$5. O preço médio era 20 e poucos reais, 30. Nossa. Aí teve gente com 40, 50.
R$ 100. E ela falou, vou deixar aqui. E aí deixou lá e, de repente, foi caindo caiu para R$ 8, porque acabou o tempo parou, né? O Uhum. sistema parou. O Vai tempo do lá tempo que chega até randômico. R$ 5. Ele ficou quietinho lá e ele demonstrou que ele queria realmente estar com estoque, queria fazer capital de giro, queria ganhar. Para ele era melhor vender a quantidade que ele tinha do que pegar um empréstimo, né? E aí em bancos, né, com altos juros, e ele sabe que o órgão paga bem, ele vai receber o dinheiro logo, e para ele foi uma estratégia comercial, né? Então, como é que a gente vai desclassificar? Né? E era a mesma marca de segundo, olha isso. Olha Era a só. mesma marca de segundo. Então, a gente tem que ter muito assim, calma, né? A cautela sempre, Tela. não tomar decisões, né? Não tomar decisões assim, que a gente para e pensa, respira fundo, vai tomar uma água. O pregão eletrônico tem essa coisa boa de você não estar em frente de todo mundo ali. Eu adoro pregão presencial, porque eu olho para a cara do sujeito e já sei que a pessoa não está nem tá ali realmente igual a paisagem, né? Eu falo, o senhor está sabendo o que está fazendo aqui, o senhor está sabendo. Olha, e eles me amam, Esther. O pessoal de pregão presencial, até hoje, eles falam comigo quando eles vão entrar com um recurso, quando eles vão entrar com uma impugnação e vai no órgão pedir vistas aos autos, e eles falam: Ah, doutora Valéria, a senhora está trabalhando aqui agora, estou fazendo consultoria. Não, vou embora, já disse, está tudo certo, está tudo certo. Porque eles sabem que eu oriento ele. Não, senhor, volte aqui, vamos ver o que está acontecendo. Eu oriento, falo. Isso é a confiança, né, que a gente consegue passar de agir corretamente, que não é nada diferente do que tem que ser, mas a gente sabe muito, né, como acontece aí, do pregoeiro às vezes até despreparado, não é porque não é má fé, é o despreparo mesmo que faz com que ele tome a decisão precipitada e, de repente, ter que cancelar um item, né, cancelar uma licitação. Como sugestão nesses casos, só para dar um detalhe prático da operação que a gente fala, é que a gente sabe que o medo que as pessoas têm é que a pessoa veja o preço muito baixo e não queira nem participar do processo. Exatamente. Né? Então, o que a gente recomenda que o pregoeiro faça nessas horas? Deixe claro no chat, olha, gente, tem um preço aqui que está baixo, mas é importante que vocês disputem, que isso ainda vai ser avaliado a posteriori. Perfeito, Léo, vocês podem fazer lances intermediários, não parem aqui por conta disso. Destaca, fala, escreve, deixa claro para as pessoas. Não é, bem, Léo. Você evita a falha dos dois lados, né? Você nem prejudica o cara que colocou nisso, nem impede disputa. Léo, é assim, é muito importante você falar sobre isso, porque existe pregoeiro que chega lá, bom dia, está aberto fase de lance, entra no tempo de amnésia, nem fala que habilitou, não fala nada, tchau. E aí vem a questão da negociação ser obrigatória ou não. Tem vários acordos que obrigam o pregoeiro a fazer negociação. E eu falo, negociação não é obrigatória, porque você fica lá até com medo. Gente, pelo amor de Deus, olha, cuidado com o preço de vocês, cuidado com o preço de vocês. Mas é óbvio que o pregoeiro, quando a coisa está normal, que a coisa funciona bem, está uma escadinha, ele vai tentar negociar. Agora, nessa nova legislação, está poderá. Você vê que eles mudaram, poderá negociar. Exatamente para dar ao pregoeiro a condição de ele não se sentir obrigado a negociar um valor que ele já está vendo que está, como o pessoal fala, eu já estou no tutano, não estou nem no osso mais. Mas essa informação que você falou é muito importante, o pregoeiro dá no chat, prezados senhores, podem dar lance intermediários, o lance que está mais baixo, né, a gente vai avaliar posteriormente. Isso é muito importante, essa interação do pregoeiro, como você falou aí, para poder estimular a competição. E muda o resultado do certame, você não tem dúvida que muda. Exato. Você aprende a ser pregoeiro, Léo? Ou pregoeira nato? Estela, você aprende a ser pregoeiro ou pregoeira nato? Nasci pregoeiro. Eu acho que você aprende. Eu acho que aprende, claro. Você aprende e cai que nós se aperfeiçoa na técnica. Eu vou dizer até mais, você deixa até de ser tímido. Não duvido, não duvido. Tem alunos meus, professor, eu era tímido, eu agora estou começando a ficar mais solto, eu estou mudando a minha personalidade. Nesse ponto, a Renata fez uma outra pergunta aqui. A Renata Garcia Lima. Um pregoeiro, analista, agente de contratação, que toma essas decisões, o superior imediato tem que voltar, corrigir e dar seguimento. Fica queimado pelo erro? É passível de responsabilização?
Você está falando desse caso anterior, de ele voltar atrás da decisão. Não, olha, assim, eu entendo que o princípio da autotutela, eu entendo que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos de tudo, né? O que não pode ocorrer é fechar os olhos para o equívoco. Como eu falei, olha, eu estou vendo que isso aqui pode dar problema. Eu falo com a equipe técnica. Não, vamos mandar para a rua para ver se... Não é no TRE, eu estou dando um exemplo, né? O TRE, graças a Deus, a gente tem uma equipe bastante alinhada, só tem que falar bem do meu órgão, um órgão que eu, nossa, respeito muito, tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tenta sanear os problemas antes. Então, não vejo dessa forma. Vejo que o saneamento é uma forma de você realmente demonstrar que você está com boas intenções, né, que você está, não há possibilidade, o tribunal vem... Para você ter uma ideia, eu fui pegar ali quantas multas tem para o pregoeiro. Vai buscar. Se você encontrar 30 multas para os pregoeiros nesses anos todos, é muito. O tribunal ele tem visto com bons olhos a tentativa do pregoeiro ajudar, ele ser uma pessoa que se especializou, aprendeu, foi à luta, foi fazer direito. Eu sempre falo, a minha primeira faculdade foi serviço social, vou fazer direito depois que eu entrei no TRE, entendeu? Então, assim, me especializei depois para ficar mais ainda inteirada do assunto. Fui dar uma aula de pós-graduação no Maranhão agora, para um pessoal que deu aula no TJ do Maranhão. Ele veio no Tribunal Eleitoral fazer uma visita, 4 pessoas. Veio o pregoeiro, veio o controle interno, veio o pessoal da área de compras, veio o pessoal que é ordenador, vieram no Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro fazer uma visita à estrutura do tribunal. E eu combinei com a diretoria de o pessoal mostrar como é que é. Então, eu não penso que o tribunal vai entender dessa forma. Sabe? Ele vai entender se houver realmente a negligência, a imprudência, a imperícia, como está lá na lei introdutória do direito brasileiro, na LINTB, né, que, através da 13655, mudou e criou a figura do erro grosseiro, né, que a gente vai falar posteriormente. Então, não vejo dessa maneira. Eu vejo que o pregoeiro tem que ser até... de uma forma digna, entender que ele está retomando um erro que ele mesmo... Eu tenho pregoeiros, alunos meus, professora, eu estou vendo que a minha equipe técnica falhou aqui, está lá na homologação, o que eu faço? Volta atrás, chama o processo, fala com a autoridade superior, retoma a sessão e volta para a fase que você vai consertar o erro. Inclusive, a diligência, que a gente vai falar posteriormente, na fase de recurso você tem diligência. Tem um acordo do Tribunal de Contas, no TSE, na dúvida, republica o edital. E diligências. As diligências é bom continuar no tempo até você sanear o problema. Às vezes você suspende a sessão para fazer a diligência. E às vezes a diligência depende de órgãos externos, né? Então, o tribunal vai olhar a perspectiva do saneamento, da autotutela de sanear o problema. Não vejo dessa forma de culpabilidade e erro grosseiro e multa ou penalização. Dentro desse pedaço aí, eu vou aproveitar o gancho para responder uma outra pergunta que aconteceu aí. E quando o pregoeiro desaparece por um tempão e você perde o contato com o que está acontecendo no edital? Olha que bonito, sabia você perguntar isso, hein? Olha aqui. Suspensão da sessão. Acordo 2751, 2013 plenário. Eu já tenho, eu ganhei todas, sem exceção. Todas as representações que entram em TCU eu ganhei. Por causa dessa questão, do pregoeiro sair da sessão, largar, voltar 2 dias depois, 3 dias depois, aí abrir, continuar. Você vê que o decreto novo, ele vê que o pregoeiro tem que, quando suspender a sessão, dar o prazo de 24 horas para começar, para recomeçar. Então, está aqui, acordo 2751, 2013 plenário, acordo 2273, 2016 plenário, tem que avisar. Esses acordos vieram da nova lei. Eu estou agora com um aluno meu, um amigo meu, aliás, vou citar até o nome, Maurício Marques, né, que é do portal não é portal, é do grupo de licitações, muito, muito bom o grupo dele, que ele está passando, ele é consultor de licitações, está passando por um problema desse nível.
o pregão já está há mais de um mês e meio, 2 meses, e ele está indo todo dia lá, todo dia para ver o que está acontecendo, porque o pregoeiro ele sai e entra, não avisa nada. Eu até falei para ele que isso aí é passível de qualquer empresa que depois venha a não ganhar a licitação pedir nulidade, porque ele perdeu um item porque ele não foi avisado da continuidade, entendeu? Então, isso aí é uma situação muito delicada. O pregoeiro, todas as vezes que sair, teve um pregoeiro meu que teve um mal súbito, tá? Ele realmente passou mal, saiu da sessão, já tinha pedido a documentação para a empresa. Naquele dia que pediu, era 5 horas da tarde, ele passou mal, não encerrou a sessão. Ele é um pregoeiro bom, ele conhece, mas ele passou mal, foi embora e foi se cuidar e encerrou. Acontece, né? No dia seguinte, 11 horas, ele voltou à sessão, pediu desculpas e retomou a sessão. E o que ele tinha que fazer? Dar 24 horas para poder as empresas retomarem a sessão e não continuar. Eu até orientei ele nesse sentido, mas ele veio com outro problema. Ele falou, professora, quando ele mandou para mim a documentação, a falência concordata dele estava vencida. Hoje, como eu não vi a documentação ontem, ele estaria inabilitado. Hoje, como eu comecei hoje a sessão, olha isso, ele foi lá e já pediu a falência concordata nova e já está ok. E aí, olha o problema grande. Como é que o tribunal vem se comportando nesse sentido? Eu até sugiro aos meus alunos, não peça documentação hoje nós não temos mais isso, porque agora já está pedindo documentação anteriormente, né? Exatamente para fugir desse problema. Fugir desse problema, exato. Mas vai voltar a acontecer agora com a 14. Mas agora vai voltar, na nova legislação vai voltar. E aí a linha de entendimento... que eu não gostei. A linha de entendimento é que ele tem que estar regular todo o tempo. Vamos imaginar que o pregoeiro vai no item 1, 2, 3, 4. Quando ele vai para o item 5, a certidão da pessoa está vencida porque ele está no item 5 daqui a 4 dias. Então, ele vai ter que dar a chance da empresa se regularizar. Aí é a situação que a gente tem que diferenciar. Por isso que eu falo, retomando aí a nova lei, se continuar nessa linha de entendimento, que parece que sim, de pedir só do primeiro colocado, ter cuidado de 5 horas da tarde, 6 horas, não pede documentação nenhuma, para, começa no dia seguinte, porque você vai ter esse problema. Tá? E tem o pedaço que é jurídico, que é o que a gente está tratando aqui, e tem uma questão que é operacional também, sabe, professora? E isso, como é uma demanda de muitos usuários também, isso é uma coisa que a gente está mexendo no portal. Para quando a gente tiver uma ausência mais prolongada do pregoeiro, e acontece, tá? Pelos mais diversos motivos, não vou entrar em detalhe aqui. Qual que é a ideia? Teve um período mais longo de inatividade do pregoeiro, quando ele volta a fazer alguma ação dentro da plataforma, a gente vai avisar os usuários. Isso, olha que maravilha. Ou via nosso sistema de mensageria. Hoje, e-mail, em breve o WhatsApp também, para quem tiver habilitado isso. Porque é cruel com o fornecedor, né? Evitar o erro, né? Evitar o erro, né? A gente tem que... Léo, eu quero só dar uma palhinha nisso que você falou de não prejudicar o fornecedor, tem que haver uma parceria. Você vê que a nova lei, o pregão, quando veio com a penalidade, ele veio para prestigiar os melhores fornecedores. E o que a gente viu? Ninguém penaliza, ninguém faz nada, e está aí um monte de aventureiro. O coelho veio na história, que é aquele que vai lá baixando o lance e some, você não sabe nem quem é a pessoa. Então, assim, quando você tem muita legislação, mais desorganizado é o país. Quanto mais lei você tem, quanto mais você cria... Quantas INs a gente tem para poder colocar o que a Corte Tribunal de Contas da União decidiu? Dá 2 horas para dar a planilha, porque tinha gente dando meia hora. Essa empresa é uma porcaria, vou dar meia hora. Essa aqui é boa, vou dar 2 horas. Não tem condições isso. A gente precisa reconhecer a responsabilidade do pregoeiro, a responsabilização, e hoje nós temos, mesmo na compra direta, né, o artigo 73 lá falando que vai ser penalizado, né, aquele que der causa a uma licitação prejudicada. Nós temos no artigo 75, 79, vou até pegar aqui, que fala que a nulidade do procedimento pode levar o vice, a nulidade
vai criar a responsabilidade do agente. A gente não tinha isso na Lei 8.666, na Lei do Pregão. Está prestigiando quem? O bom fornecedor. Porque o bom fornecedor ele sai prejudicado. Eu vou parar de dar lance, que essa empresa aí ela não vai entregar, vão fazer outro pregão, ele desestimula, entende? Então, assim, a gente precisa orientar, e o teu portal fazendo isso vai ser uma maneira de orientar o pregoeiro de que ele não pode, porque ele não conhece. E precisa que especializar, não pode, o pregoeiro ele não é um agente que tem que entrar lá e fazer o pregão, acabou, ele tem que conhecer o edital, conhecer o processo, quais questionamentos que houve, alguém respondeu questionamento sem falar comigo, sou eu que respondo o questionamento. Não é dessa maneira, entendeu? A pessoa precisa realmente reconhecer a responsabilidade que é ser pregoeiro, tá? Então, parabéns pelo portal, tá? Muito bom se você fizer isso. Muito bem. Doutora Valéria, e qual a sua orientação para evitar erros que possam responsabilizar os pregoeiros e demais agentes na licitação? Seriam as chamadas diligências? Isso, vamos lá. Evitar erros. Primeiro, cuidado com as regras exorbitantes, né? Eu sou consultora de um órgão que um colega falou para mim, Valéria, o que você acha de botar essa regra aqui no edital? Aí colocou uma regrinha lá, né, dizendo que ele pode aceitar pequenas divergências do objeto, das especificações, pelo Instituto da Diligência. Eu falei, não, a diligência não se presta a você aceitar o objeto com medidas diferentes, com especificações diferentes. Mas pode ser bom e a gente pode ter errado no edital. Se errou o edital, você tem que republicar o edital. Porque outras empresas poderiam ter aquela especificação que a gente está aceitando naquele momento ali. Então, quando ele coloca no edital que ele poderá fazer isso, ele está abrindo uma brecha imensa primeiro, para questionamento, segundo, para recursos, terceiro, para nulidade do procedimento. Então, primeiro, evitar as regras exorbitantes. Regras exorbitantes são aquelas que engessam você, são aquelas que você tenta colocar algo para poder facilitar o teu trabalho, e aí você se vê presa a ter que desclassificar uma coisa que telefone, branco ou gelo, bege não serve, branco ou bege, gelo não serve, telefone, branco ou gelo, não, branco ou bege, gelo não serve, o gelo está muito mais próximo do branco do que do bege. E aí, se você ingessa daquela maneira e botar ali, para que serve a tal similares ou similares, né? Similares se prestam para isso. Então, as diligências, elas não são mais facultada a comissão, no artigo 43, parágrafo 3º, é obrigação. Diligência, o Marçal, no primeiro livro dele, fala que diligência não combina com pregão. Porque diligência, o pregão tem que ser celeridade, o princípio da celeridade, depois você tiver no segundo livro completamente diferente. Diligência é obrigatória, se houver alguma dúvida, tem que fazer diligência. Então, assim, o artigo 47 do decreto 10.024, ele fala: o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas desde que não altere a substância da proposta ou a validade jurídica da documentação apresentada. A questão também do SICAF. O SICAF é obrigatório, o SICAF é só um meio de você facilitar. Você pode ir nos sítios emissores de certidões e buscar a certidão que está com algum problema. Então, assim, é muito... Olha, hoje eu quase que desconheço, mas com certeza existem municípios que ainda é papel, né? A inscrição municipal, a inscrição estadual ainda é papel, mas a maioria já é pela internet. Então, é um pregoeiro ir lá e sanear as dúvidas, né? Fazer da diligência um ato para evitar... Eu fiz até uma explanação aqui, falando sobre o acórdão 3340/2015 plenário, né, que é a questão da não inclusão de documentos. Você vê, olha como o tribunal se comporta nos acórdãos. 3340/2015 plenário, 1783/2017 plenário, 3141/2019 plenário. O que é? Inabilitação pelas empresas não apresentarem documentos no momento devido. Isso para prestigiar o quê? O princípio da isonomia. Se aquela empresa, eu não vou participar porque não tem esse documento,
Se eu prestigiar alguém apresentar o documento depois, só que isso aqui foi sobre a égide do 5450. Agora, com o 10.024, que eles estão apresentando antes da documentação, surgiu esse acordo 1211 plenário, né, 2021 plenário, que é um acordo que eu peço que o pessoal tenha muita cautela ao ler, tem que ler o acórdão todo, avaliar o acórdão, porque esse acórdão, ele vai e volta, faz consulta à SEGES, sugere, inclusive, a SEGES rever regras, tá? Mal sabem eles que na nova lei já está. Quer dizer, mal sabem não, eles citam a nova lei 14.133 sobre a pedido de documentação só do primeiro colocado, mas ele não entra nesse mérito. Ele entra no mérito de que as documentações podem ser complementadas, desde que não seja uma documentação que... Imagina, um atestado de capacidade técnica, a empresa não tem hoje. Uma coisa é ele ter o atestado e você ir lá fazer a diligência para sanear a dúvida do atestado. Outra coisa é ele não ter o atestado e buscar depois o atestado. Então, vamos separar muito bem essas questões. Então, assim, o dever de fazer diligência não é mais poder, é poder-dever. Tá? Está no artigo 43, parágrafo 3º, está no artigo 47, né, que é do decreto novo, né? E os sítios emissores de certidões, que é no artigo 43, parágrafo 3º também, que é para poder você evitar de prejudicar um pregão, se você pode ir direto aos sítios emissores de certidões. Se você souber quantas dúvidas me vêm de alunos, Léo, e eu fico assim, parada, assim, eu fico respirando fundo para poder explicar, gente, você estudou, vamos conversar. Para o pregão, está no meio do pregão? Para o pregão, Estela. Porque, assim, você precisa ensinar ele que não é para fazer isso. E por quê? Não adianta, não faça isso, porque ele pode responder depois. Então, assim, o erro grosseiro, a Lei 13.655 fala, o agente público responderá por erro grosseiro. E o que é erro grosseiro? Está no decreto 9830, que eu faço questão de citar, que é o artigo 12, parágrafo 1º, que é o erro manifesto. É o erro que é inadmissível, um erro que que você é impensável, né? Evidente, que é um ato praticado que você viu foi negligente, foi imperito, foi imprudente, você poderia ter diligenciado e não diligenciou, né? Então, você vê que o tribunal ele deixa mudar planilhas. Quantas vezes a planilha veio com um errozinho lá, né, que ele pode tirar do lucro, da taxa de administração, beleza. Eu não vou permitir, por que não? Eu costumo dizer sempre, Léo, vá para o pregão presencial. No pregão presencial, se fosse pregão presencial, porque a lei é uma só. Uhum. E aí você vai para o pregão presencial. Se fosse pregão presencial, eu poderia resolver? Sim. Perguntando a ele? Sim. Em que momento eu posso fazer isso no pregão eletrônico? Em que momento? Depois da fase de lance. Então, vamos tentar resolver depois da fase de lance. Tá? Então, a gente precisa reconhecer a nossa possibilidade de sanear. Agora, nós não podemos criar a falta de isonomia. Exemplo, tá um erro no edital que eu coloquei, que aconteceu comigo. Foi copia, cola, saíram 5 no breaks, ao invés de saíram 20 no breaks, ao invés de 5 no breaks, tá? E na hora da licitação, a gente observou, a equipe técnica observou, Val, não são 20 no breaks, são 5. E aí, eu faço o quê? Prezados senhores, comunicamos que, por se tratar de registro de preço, eu posso não contratar. Prezados senhores, o artigo 65 me permite suprimir mais de 25% com o acordo entre as partes, não são 20 no break, são só 5. Prezados senhores, ao ofertarem seus lances, cuidado que somente foram comprados 5. Não, eu não tenho como sanear esse problema. Único exclusivamente porque quem tinha 5 não participou. Quem tinha 5 no breaks não participou da licitação. E aí eu poderia ter um preço menor com a participação dele, entende? E eu não posso sanear o erro que eu afronte outros princípios. Os princípios têm que caminharem harmonicamente. Então, quem bota a mão na massa e vive problemas diariamente tem que parar e pensar se essa pergunta fosse feita na hora. Foi feito questionamento, você viu um problema quando o pregão já começou. Essa pergunta, se fosse feito antes,
de abrir o pregão, eu alteraria o edital? Eu alteraria a data da licitação? Alteraria, então eu não posso continuar. Se eu alteraria, eu não posso continuar o pregão. Faça essa pergunta. Houve um questionamento, um problema na hora da sessão pública, já começou. Tá, se essa pergunta fosse feita antes de começar a sessão pública, você se perguntar, pô, isso aqui altera a sua... Eu alterando essa regra, outras empresas poderiam participar? Ou eu alterando essa regra, o preço poderia reduzir? Eu alterando essa regra, se eu tiver essa certeza, aí vai para a linha do entendimento TCU, se houver dúvida, republique. Né? Eu não posso continuar com aquela sessão. Né? Aí vem o outro princípio, é o princípio da violação do sigilo da proposta. Uma coisa é você está num curso da sessão, que nem se saiu ainda com o vencedor. Outra coisa é você saiu o vencedor, já violou o sigilo da proposta do mundo, todo mundo já sabe quem vai, até onde aquela pessoa vai chegar. Aí você tem que parar e avaliar o caso concreto, se realmente aquela modificação implicou, porque também teve gente que poderia questionar e não questionou. Né? Também não pode partir do princípio, né, que o princípio da violação do sigilo da proposta, o interessado também tinha que se manifestar. Né? Se ninguém se manifestou, a gente tenta aproveitar os atos passivos de aproveitamento. Né? Então, a diligência é parte desse princípio. Eu lembro disso, que na nova lei vem aí a assessoria jurídica ajudando, o controle interno ajudando, para não anular procedimento. A nulidade de procedimento é um caos. Então, a gente precisa reconhecer que a legislação ela veio muito conceitual e está aqui, 2.730 2015 plenário, tá? A questão da testagem de capacidade técnica, do poder de diligência, de sanear a dúvida. E aí, Estela, eu vou num problema que eu sempre falo. Uma coisa é a inclusão de documentação posterior. O que é inclusão de documentação? Sou eu que estou incluindo através da diligência, eu que estou indo no órgão buscar informação, eu que estou indo no... Aí eu oriento também, não é a equipe de apoio que tem que ir no órgão, é o pregoeiro, porque é o pregoeiro que vai decidir. Tá? É o pregoeiro que tem que falar com a gente do Exército, do Ministério do Trabalho, como aconteceu comigo. Não é equipe de apoio, porque quando você pede equipe de apoio, por que você falou? Não sei, foi com um helpdesk. Não, você vai criar uma decisão que vai dar recurso, você tem que saber quem é a pessoa, matrícula, quem é responsável, dizer para ele que aquela decisão pode ser gerar um recurso, gerar uma representação nos órgãos de controle, pode gerar um mandato de segurança, tem que realmente colocar a pessoa a par do que está acontecendo para ele dar uma informação concreta para você correta. E aí eu oriento nesse sentido. Uma coisa é o pregoeiro buscar informação e ele juntar essa informação, não é a empresa que está juntando, é o pregoeiro que está complementando. Outra coisa é juntar o documento que não está ali. Né? Isso aí que a gente tem que deixar claro. Então, para evitar, como essa pergunta justamente está falando, as diligências não são só na hora da licitação, elas são anteriormente. Quando você vai fazer ainda o edital, você vai fazendo diligência com alguns órgãos, precisa desse documento, esse documento tem validade, esse documento... Qual é o documento que eu vou avaliar? Eu vou avaliar um documento que eu não conheço? O setor técnico pede um documento, certificado, tal. Eu não conheço esse documento, esse documento tem validade? É emitido por quem? As diligências precisam ser internas, para um se ajudar, um ajudar o outro, porque vai chegar na assessoria jurídica e hoje não tem mais aquela ideia da assessoria jurídica, não conhece a parte técnica, né? Ela tem que auxiliar. Né? Mudou muito a figura do assessor jurídico nessa nova lei de licitações, mas já no decreto 2024 já tem lá a assessoria jurídica assessorando o pregoeiro, né? No que couber. Né? E aí, nesse caso, no que couber, vem também essa questão. Esse aluno meu perguntou, professora, o que você entende no que couber? Está pedindo aqui licença de vigilância sanitária, nos itens, não falo os itens, quando couber. Licença de vigilância sanitária, quando couber. O órgão tem que saber quando é necessária essa licença. Exato. Aí, 100 itens. É o fornecedor que vai procurar os 100 itens saber quando tem vigilância sanitária? O pregador vai se ver exposto ao que o licitante vai falar? Óbvio que não. Ele tem que saber quais os itens que são obrigatórios dessa vigilância sanitária para poder ele dizer os itens tais, deverá ser apresentado sendo passivo de inabilitação ou desclassificação, depende, quando falar inabilitação, desclassificação, uma coisa é o objeto, outra coisa é a pessoa jurídica, né? A inabilitação da pessoa jurídica. Eu sempre falo que a Anvisa é pessoa jurídica.
tá? E o laudos técnicos é o objeto, a desclassificação. Pessoa jurídica é inabilitação. E aí refere-se ao artigos 27 ao 31. Tá bom? Então, é isso aí, vamos lá. Certo. Léo, esses pontos polêmicos acabam interferindo de alguma forma no resultado dos pregões eletrônicos intermediados pelo portal? E você tem alguma dica para evitá-los? Vamos lá, interferem, evidentemente interferem, tá? Porque tudo isso que a professora Valéria falou aqui agora impacta diretamente no resultado, né? Porque pegar um exemplo simples, né? A questão do objeto. É a definição do objeto que vai dizer se eu consigo participar ou não de um determinado pregão. Eu não posso achar que uma incorreção num objeto pode ser sanada sem prejuízo de participação. Então, são coisas que as pessoas precisam ter uma atenção mais cuidadosa, porque, gente, é perda de tempo. E a gente já falou aqui em outros momentos, não tem nada pior do que ter que cancelar um processo desse e ter que republicar e começar tudo de novo, né? Quanto mais cedo a gente identifica o problema e mais cedo a gente saneia o problema, menos chance de você ter que fazer aquilo mais uma vez. E gente, é jogar dinheiro fora, né, doutora? Porque, afinal de contas, a gente joga dinheiro de todo mundo, do órgão comprador, do fornecedor que teve ali que se envolver com aquilo, porque tem um custo das duas partes aí. Tomar cuidado, tá? A frase da doutora Valéria, que eu já trouxe para o meu discurso. Cautela. Exatamente, essa frase aí eu já trouxe para o meu discurso. Eu achei ótimo quando eu vi a primeira vez, e eu absorvi o conceito, inclusive para ecoar, que eu acho que é por aí. Cautela é fundamental, e essa é a dica. Lê o que você está fazendo, vai com calma no que você está fazendo e entende o que você está fazendo. Certo, tá? Sem dúvida. Tá? O pregoeiro não é um jockey o pregoeiro não é um jockey de interface de computador. Ele é uma pessoa que tem que ter um conhecimento técnico adequado para aquela função. E mas dizer vai, que não professora. Tem quando não tiver, né? São 14 mil reais, mais ou menos, que foi dito que se gasta num processo licitatório. E as empresas? A empresa tem que consultar, fazer consulta a preços, buscar no mercado, sair. É homem-hora, entendeu? Deixa eu só falar aqui. Hora relativamente caro. Eu sei que a gente vai ter pouco tempo. Com relação, a gente vai ter que encerrar, né? Já. Vai. Então, deixa eu falar só 2 acordos importantes, que é com relação à execuibilidade, tá? O Bruno Dantas, no acordo 3092/2014 plenário, ele fala sobre a estratégia da empresa de dar um preço com lucro zero. Lucro zero. Não vou, não posso aceitar lucro zero. Está aqui, acordo 3092 do Bruno Dantas, 2014, plenário, a margem de lucro mínima é uma estratégia comercial da empresa. Então, tem que avaliar, esperar, como a gente já falou, tá? Em contrapartida, o acordo 3340/2015 plenário falou para avaliar a planilha de custo com cautela, porque realmente a planilha de custo envolve, às vezes, salário, e a pessoa não pode mexer no salário, não pode... Enfim, então, quando a gente fala em execuibilidade, ter cuidado com o material, com o serviço e com alguns custos, encargos que não podem ser modificados, que tem que ver a MEPP, lucro presumido, lucro real, participação depois de pedindo reequilíbrio. Então, esses piso salarial de categoria, eu já vi problema. Exatamente. Léo, perguntam muito para mim se pode cotar um valor maior que o piso da categoria. É óbvio que pode. Se ligar a licitação mesmo assim, tá certo. Por quê? Porque a própria convenção coletiva, ela coloca, se a empresa pagar mais que o piso, ele vai ter um percentual X a mais. Porque tem empresas que ele participa de licitações, ele vai dando aumento salarial para os funcionários, e depois ele não pode ter, na causas trabalhistas, da empresa fazendo o mesmo serviço, ganhando menos. Então, se ele ganhar a licitação com preço maior, com um piso salarial maior do que um valor de salário maior do que o piso salarial, mas mesmo assim ganhar a licitação, não tem problema nenhum. Ele ganhou a licitação, tá? E por último, só eu acho que eu ia deixar para a próxima, a questão do pregoeiro, do recurso. Por favor, não recusem recurso, tá? O juízo de admissibilidade você ver sucumbência, tempestividade, né? A gente ter aqueles cuidadinhos que são inerentes a deixa
para a autoridade superior avaliar os pressupostos, né, o mérito do recurso. O pregoeiro verifica os pressupostos de admissibilidade e depois a gente fala numa outra live com mais detalhes, porque eu estou vendo que a gente tem um tempo curto e nossas lives, né, Estela? Começam Elas esticam, elas ficam quentes, fica legal. A gente é bacana porque tem uma participação legal do público, né? Que no meio do caminho a gente tinha um roteiro e tinha umas 3 ou 4 perguntas aqui interessantíssimas. Tem outras aqui que eu estou achando que vão ter que ficar para uma próxima semana. Olha só, vamos combinar, não tem como parar. Bora. Passa para mim essas perguntas e a gente marca. Eu sugiro a você sempre fazer, pelo menos de 15 em 15 dias, uma live com esses temas polêmicos. Entendeu? Porque aí a gente acaba. A gente acaba assim, saneando essas dúvidas do pessoal. E olha aqui, para você ter uma ideia, eu separei vários acordos para poder falar sobre essa parte de recurso, mas já dei a dica: não recuse recurso, juízo de admissibilidade somente, e deixa que a autoridade superior decide com relação ao mérito, entendeu? Por favor, é o cuidado que eu estou achando que a gente podia era desenhar um quadro novo junto com o portal, e eu vou lhe convidar aqui ao vivo, que a gente falar de um acórdão, de repente um acórdão por semana, fazer um pocketzinho, uma chamada curta, tá? Aí vai ser uns 20 minutos, talvez 25 minutos, para falar de um só, e a gente dá literalmente, esgotar o assunto, acórdão. O que vocês Esse acordo 1211, 2021 plenário, eu só digo, pessoal, não use como regra. É para analisar o caso concreto, porque ele vai... Leia o acordo que vai ver que a sede se manifesta dando situações, contrariando, inclusive, o tribunal com todas as vênias necessárias, mas falando, óbvio, né, o TCU determinou determinadas situações para que seja modificado o portal, e agora vamos ver como é que vai acontecer. Mas continua a mesma. Está lá, não tem declarações, não façam declarações, não peçam declarações, que já está lá o cara dizendo, já está o licitante dizendo que concorda com tudo, tanto edital. Declaro que concordo de novo. Para que essa declaração? Essa declaração é inócua. Aí eu pergunto, se fosse pregão presencial, a pessoa não está ali? Você pode assinar essa declaração aqui para mim, por favor? Porque o senhor está credenciado, o senhor pode assinar a declaração. Por que não pode, então, lá no chat mesmo, declaro que não emprego menor, sabe? Declaro que possui os equipamentos, todo necessário. Por que não pode no chat fazer isso? Entende? É uma declaração desnecessária, engessou o edital, pediu uma declaração que é inócua, é desnecessária, porque ele já disse lá que ele concorda com todos os atos, né? Entendeu? Então, é pedir alguma coisa que vai trazer só problema. Então, eu queria agradecer, eu já aceito o quadro, entendeu? Da gente fazer essas... Estela, deixa eu agradecer logo, já sei que você vai dar um encerramento. Fico muito feliz cada vez que eu falo com vocês, né, com o grupo de vocês, e eu fico assim, ansiosa para querer falar muita coisa, mas realmente a minha ideia que eu já te dei, de a gente fazer um outro em formato de um passo a passo também, para quem está começando, né, o pregão, porque quem começa o pregão, Léo, fica assim, meu Deus do céu, esse problema todo, tem que fazer uma coisa certinha, bonitinha, sem problema nenhum, para eles se estimularem também, né? Porque isso aí são problemas que não acontecem sempre. O pregão, tem muitos pregões que acontecem bonitinho, certinho, sem problema nenhum, com o edital bem feito, uma fase interna bem feita, e acontece tudo bem. Você não vai assustar os pregoeiros novatos a não querer ser pregoeiro, achando que só tem problema. Tá, então, te agradeço aí o convite, tá, Estela? Muito obrigada. Já me despedindo de vocês, que eu já sei que está na hora, e estou à disposição, se precisar eu vou mandar para você, como mandei o outro. Manda, a gente distribui e vamos aí, já nasceu um quadro novo para o portal de compras públicas agora para falar de acordos. E tem muito para falar, validade, garantia, amostra, qual é a diferença de validade e garantia. Nossa, tem muita coisa para falar, muita coisa. É isso aí, o conteúdo é muito extenso, né, doutora Valéria? E já vou fazer o convite aí para quem está nos assistindo, inclusive para você, que as questões que ficaram hoje vão ser respondidas numa parte 2 da nossa live no começo de agosto. Então, a gente marca, vamos ter mais tempo para discutir. Enfim, é sempre um prazer recebê-la aqui. Então, eu também agradeço a sua presença, a sua simpatia. Gente, excelente, né? É isso aí, é o portal de compras públicas levando adiante essa nossa missão de compartilhar conhecimento especializado
com quem atua no setor, né? E você que está aí nos assistindo, você também pode acessar esse conhecimento navegando no nosso site, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br e também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E também, gente, se inscrevendo no canal do portal no YouTube, para vocês receberem os avisos das próximas lives e consultar as nossas tantas edições anteriores, né? E, nós também estamos no seu celular com o podcast Compras Públicas na Prática, que pode ser ouvido nas plataformas SoundCloud, Spotify, Apple iTunes, Deezer e Castbox. No episódio atual, que está bem bacana, o podcast traz uma entrevista especial com o CEO do Brasil Lab, o primeiro hub de inovação do país. O Guilherme Domingues avalia as consequências do marco legal das startups nas compras governamentais, tanto para os entes públicos que precisam contratar empresas de inovação, quanto para os empreendedores do setor. O marco legal foi estabelecido na Lei Complementar 182 de 2021, sancionada em 2 de junho, para criar um ambiente regulatório favorável para as empresas inovadoras. Então, não deixem de conferir, assim como vocês também não devem deixar de deixar o seu like, então deixa o like aqui na nossa live, gente. Estamos em quantos likes aí? Outro dia a gente bateu o nosso recorde, então deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigada, Valéria, mais uma vez. Obrigada, Léo. Obrigada a vocês que nos assistiram. E para fechar, eu deixo aqui a minha frase para reflexão, que muito tem a ver com o que fizemos hoje e com o que nós fazemos já há um ano aqui no Conexão Portal, né? A minha frase é: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Essa é a nossa missão. Então, tenham todos um ótimo dia e até quinta-feira que vem. Um beijo, obrigada mais uma vez. Valeu, obrigado, valeu. Foi ótimo. Um beijo. Com Deus. Beijo. Tchau, tchau.